Bom, boa tarde a todos. Alegria, mais uma oportunidade de estudo, mais uma oportunidade de estarmos em contato com a doutrina espírita, onde encontramos o alicerce para a nossa vida, para a nossa encarnação. O dia a dia, diante das dificuldades, diante dos problemas que nós vivemos, a gente encontra o combustível necessário para que a gente prossiga. Muitas vezes nos encontramos em dificuldades que nós pensamos que não vamos conseguir resolver. E aí a gente, estudando a doutrina, a gente refletindo, a gente observa que a gente tem mais força do que pensamos. Então que a gente comece a exercitar essa fé e que a gente comece a ter essa convicção para que nos momentos de testemunho, nos momentos de provação da nossa encarnação, a gente tenha a fé que move montanhas, para que a gente consiga passar por cima de qualquer coisa, porque nosso Pai, Deus, nosso Pai, Ele não coloca nada que a gente não pode dar conta. Se a gente passa por uma dificuldade, se a gente passa por um testemunho em nossa vida, a gente tem condição de vencer, a gente tem condição de passar por isso, senão Ele não teria permitido a gente passar pela dificuldade. Então que a gente perceba isso, porque a gente vai encontrar um ensinamento, porque a doutrina espírita bota para a gente, ela mostra para a gente que tudo que nos envolve é uma mensagem para a gente, tudo que envolve a nossa vida, a nossa encarnação, existe uma mensagem de Deus para a gente, existe um recado dos benfeitores para a nossa vida, só que nós nos revoltamos muitas vezes e nós não prestamos atenção nesse recado, então a gente se prende no nosso orgulho, na nossa revolta, e não conseguimos identificar. Então que a gente procure esse lado mais manso e mais pacífico, que internece os nossos corações, que bota a gente mais suave, mais tranquilo, para que a gente perceba isso. Esse homem velho que ainda mora dentro de nós, que quer mandar, que quer ditar as regras, que não quer aprender, que não quer se disciplinar, que não quer se renovar, é ele que a gente tem que domar. Nós não podemos permitir que ele controle a nossa vida. Então esses sentimentos, de revolta, de rebeldia, de orgulho, nós temos que combater eles, porque senão a gente vai passar a nossa encarnação, vai passar a nossa vida, e a gente vai retornar ao plano espiritual e a gente vai continuar sofrendo, a gente vai continuar com problema, porque o sofrimento que passamos, ele continua com a gente. A dor que sentimos, ela vai continuar, ela só vai cessar a partir do momento que a gente aprender, a partir do momento que a gente escutar o recado, que a gente entender a mensagem e a gente seguir as orientações, é aí que ela começa a passar. Mas enquanto a gente continua fugindo, relutando e querendo dizer que eu não mereço isso, aí a gente continua com problema, a gente continua sofrendo. Então, bendita a doutrina espírita, que esclarece a gente sobre essas realidades, que mostra para a gente de uma maneira simples e clara. Estamos no capítulo 7º do Livro dos Espíritos, que está falando para a gente sobre retorno à vida corporal. Estamos na parte que ele fala sobre a influência do organismo, a influência do corpo. A 367, a pergunta. Ele inicia perguntando: o espírito, unindo-se ao corpo, identifica-se com a matéria? A matéria é apenas o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, unindo-se ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. Essa união do espírito com a matéria se inicia na concepção. Ela inicia na concepção e ela vai amadurecendo ao longo dos anos. Nós nos ligamos ao corpo e esses laços que unem o espírito ao corpo, eles vão se apertando e se fortalecendo ao longo de um determinado tempo. Então essa união inicia lá na concepção e vai se perpetuando ao longo do tempo. E quando ele fala dos atributos do espírito, a gente tem que lembrar que atributos são esses: o que pertence a nós e o que é nosso. Inteligência, conhecimentos e o lado moral. Esses são tudo aquilo que pertence a nós. A inteligência que desenvolvemos,
o bem que fazemos e os sentimentos virtuosos que desenvolvemos em nós e os conhecimentos através da experiência. Então, quando ele faz essa pergunta, os Espíritos respondem de uma maneira tentando fazer a distinção. Olha, o corpo é o corpo, o Espírito é o Espírito. O que vai determinar a minha personalidade, o que vai determinar a minha vida, são as minhas qualidades morais, são os meus conhecimentos e é a minha bagagem intelectual. Então, quando a gente vê uma pessoa inteligente, uma pessoa bondosa, uma pessoa virtuosa, a pessoa é do jeito que é pela conquista que já efetuou ao longo das suas encarnações. Então, tudo isso pertence ao espírito e não ao corpo. E ele continua, na 368. Após sua união com o corpo, as faculdades do espírito são exercidas com toda a liberdade? Resposta: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Quando ele fala de faculdades, a gente já estudou isso também no Livro dos Espíritos, que ele fala sobre percepção, sensações nos espíritos. E tem uma parte que ele diz assim: a alma ou espírito possui em si mesma a faculdade de todas as percepções. Na vida corporal, elas são obliteradas pela grosseria dos nossos órgãos. Então, nós, enquanto espírito, todas essas percepções que nós temos, visão, audição, o tato, o paladar, todas essas sensações, todas essas percepções, nós, enquanto espíritos, nós temos ela de uma maneira integral. É como se nós tivéssemos de uma maneira geral. Aqui no corpo ela é subdividida. Nós temos os olhos, nós temos o ouvido, a gente tem a boca, a gente tem... Enfim, são repartições responsáveis pelas percepções. Agora, o espírito em si, ele tem essa percepção de um modo geral. Por isso que se diz, os espíritos relatam muitas vezes o sofrimento intenso após o desencarne. Porque aqui no corpo, quando nós estamos sofrendo, passando por alguma dificuldade física, muitas vezes eu estou apenas com o braço doendo, eu estou apenas com a perna, e assim eu tenho um medicamento, eu tenho um remédio que eu posso amenizar a minha dor. Agora, a dor que o espírito sente, essa sensação, ela é generalizada. O espírito sente de uma maneira geral. Então, por isso a dor é tão intensa, e por isso que eles relatam uma dor tão grande, e que é verdade, que é a realidade que os espíritos colocam aqui para a gente. Então, quando eles falam para a gente dessas faculdades, ele coloca para a gente que essa liberdade que nós temos, ela é parcial, ela não é completa. Primeira coisa, quando a gente fala de liberdade, a gente tem que lembrar que nós, enquanto espíritos, vamos adquirindo mais liberdade, enquanto espíritos, fora do corpo, a partir do momento que a gente se aperfeiçoa, a partir do momento que a gente se moraliza e que a gente cresce na escala evolutiva. Então, a gente vai adquirindo maior liberdade. A gente tem liberdade, sim, dentro daquele ciclo restrito que eu estou. Eu tenho liberdade dentro daquilo. Mas, à medida que eu vou evoluindo, essa liberdade vai se ampliando, ela vai crescendo. E esse corpo que nós habitamos, ele nos traz certas limitações. Nós temos liberdade? Temos, mas de uma maneira limitada, como ele coloca aqui para a gente. Que elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Não perdemos a liberdade, mas essa liberdade ela é enfraquecida. Assim como a gente, por exemplo, se a gente tem um potencial artístico, se eu tenho lá na minha profissão, meu trabalho, na enfermagem, no direito, enfim, eu tenho o meu trabalho a ser desenvolvido, dependendo das ferramentas, dos instrumentos e do meio que eu trabalho, o meu potencial vai ser enfraquecido, não porque eu não tenha potencial e que eu não possa fazer, mas devido ao meio que eu estou e os recursos que estão à minha disposição. Assim somos nós enquanto espírito, encarnados num corpo, onde tem várias necessidades, onde bloqueia um monte de coisa para o espírito, a gente consegue fazer só coisas que está acessível a esse corpo. Mas nós continuamos com a nossa liberdade, só que de uma maneira enfraquecida e restrita. E na A ele continua: assim sendo, o envoltório material
seria um obstáculo para a livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? Resposta: sim, e muito opaco. Então a gente tem que lembrar também de uma coisa, do nosso planeta e da característica do nosso planeta. Um planeta de provas e expiações, um planeta ainda inferior, onde também a matéria do nosso, que compõe o nosso corpo físico também é uma matéria mais embrutecida, mais grosseira. Então isso é uma coisa que a gente também tem que lembrar, para que a gente possa entender. Pode-se ainda, comentário de Kardec, pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à de um lodaçal, que tira a liberdade dos movimentos do corpo que nele se encontra mergulhado. E lá ele falou que o nosso corpo é como se fosse uma roupa. Nós, dependendo da roupa que nós utilizamos, a gente não tem uma liberdade de andar de certa maneira, de fazer alguma atividade física, de se comportar. A roupa que nós usamos, muitas vezes ela bloqueia ou auxilia a gente em alguma coisa. Então ele dá um exemplo muito simples que ilustra para a gente o que ele está querendo passar para a gente enquanto o corpo. E é exatamente isso. Se eu quero fazer uma atividade física, se eu quero ter um bom desempenho no esporte, eu vou usar a roupa apropriada para aquilo ali. Agora, se eu vou jogar um futebol de calça jeans, com tênis que não segura direito, que escorrega, enfim, se eu vou com uma roupa inapropriada, dependendo do que eu vou fazer, eu não consigo ter um bom desempenho. Vou ter a liberdade de fazer o que eu quero fazer, sim, mas eu não vou ter um desempenho muito bom. Mas eu consigo, dentro de certos limites, executar o que eu quero fazer. E na 369, ele continua. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. Ali ele falou de acordo, após a ligação do espírito com a matéria. Por que ele falou lá em cima na questão anterior? Porque o espírito pode se ligar ao corpo, nós podemos vir à vida. E muitas vezes os nossos órgãos não se desenvolvem de uma maneira muito certa, muito boa. A gente tem alguns déficits, a gente tem algumas dificuldades, enfermidades, patologias que podem ocorrer ao longo do nosso desenvolvimento físico. Então, por isso que ele faz essa pergunta. E ele responde: os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Os instrumentos. Esta manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos, como a excelência de um trabalho na excelência da ferramenta. Então, aqui de novo, ele quer mostrar para a gente o seguinte: olha, não é o desenvolvimento dos órgãos que vão nos dar a faculdade. Nós não temos a faculdade de pensar apenas porque nós temos um cérebro. Nós não temos inteligência só porque temos um cérebro. O cérebro é que vai dar essa inteligência, não. O cérebro permite o espírito manifestar a sua inteligência, a capacidade que ele tem de se expressar. Então, ele utiliza desses recursos para poder viver, para poder conversar, para poder se mostrar, enfim. Não são, mesmo aquele que está lá na sua dificuldade mental, com a lesão cerebral, não consegue, ele tem lá a sua inteligência, ele só não está conseguindo, se manifestar. Às vezes, quando a gente se depara com alguém que tem uma deficiência mental, seja por uma lesão cerebral, seja pelo que for, a gente fica meio receoso, como vamos falar, como a gente vai conversar, como a gente vai lidar com aquilo. E a doutrina espírita mostra para a gente que a gente tem que lidar e conversar normalmente, e lembrar que nós estamos conversando com o espírito. E quantas vezes a gente não teve a oportunidade de relatos de espíritos que eles vêm relatando, esses espíritos com dificuldade mental, eles vêm relatando exatamente o tratamento diferenciado que eles recebem. Poxa, eu estou ali escutando todo mundo, eu estou vendo todo mundo, mas as pessoas me tratam de uma maneira diferente, eles não conversam, eles não falam, eles me deixam no canto, isolado, achando que eu não estou percebendo e que eu não estou comungando daquele momento ali. E eles se sentem tristes e frustrados pelo comportamento que as outras pessoas têm para com eles. Então, por isso que a doutrina espírita coloca para a gente, olha, haja naturalmente, converse com o espírito, porque ele está percebendo, ele está absorvendo os recursos e as informações que estão sendo passadas. Eu não vou levar
o meu irmão, o meu pai, o meu tio, o meu avô que tem uma certa dificuldade, lá para a casa espírita, porque ele não vai entender nada. Quem disse que não vai? Quem disse? É aquela grosseira visão que nós temos. É aquela velha ideia que nós trazemos conosco de que o corpo, a gente olha para o corpo e se limita ao corpo. Esquecemos da alma, esquecemos do espírito. Eu não vou levar um bebê recém-nascido para o centro espírita porque não está entendendo nada. Vai lá para o berçário, tem evangelização, tem história, tem estudo. Mas para quê? Se o bebê não está entendendo nada. Quem disse que não está entendendo? Quem disse que não está recebendo as instruções? Está recebendo muito mais do que a gente pode imaginar. Muito mais do que a gente pensa. Então a gente tem que sair desse olhar físico, desse olhar material, e a gente começar a visualizar o espírito que está ali, necessitado da gente, de alguma maneira a gente instruir e auxiliar naquele momento. E nós que somos espíritas, a gente tem um compromisso, uma responsabilidade muito maior. Nós temos, porque já temos noção, mesmo com dificuldade, nós temos uma noção mais clara do espírito. Nós temos essa noção. Então devemos ter comportamentos, atitudes e hábitos diferentes também. Temos que ter. E aí ele continua. Já li a resposta, né? Na 370. Da influência dos órgãos, pode-se deduzir que haja uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? Resposta: não confundais o efeito com a causa. O espírito sempre dispõe de faculdades que lhe são próprias. De novo ele bate nessa tecla. As faculdades ele sempre dispõe delas, porque é dele. Então o que é nosso nunca vai se desfazer, nunca vai deixar de ser. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, mas as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. E esse finalzinho que ele coloca para a gente é muito interessante, quando ele fala as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Muitas vezes a gente tem uma lesão, uma dificuldade X em algum órgão que nós trazemos, porque nós temos que lembrar que nós, enquanto espíritos, nós temos o nosso perispírito, e que também nós podemos chamar de modelo organizador biológico, porque ele impulsiona o desenvolvimento do corpo. Então eu, enquanto espírito imortal que sou, já tive outras encarnações, outras experiências, trago uma bagagem comigo. E dependendo das atitudes que eu cometi na minha vida, dependendo da vida que eu levei, a agressão que eu tive com o meu corpo, as lesões que eu sofri, isso é transmitido para o perispírito. Então se eu lesionei, por exemplo, no uso de droga, eu lesiono a minha mente, o meu cérebro, o meu corpo, usando droga, seja ela qual for, eu posso lesionar também o meu perispírito. Numa nova encarnação, quando eu estiver lá na elaboração do meu corpo, eu vou transmitir também essa lesão para o corpo. Então, muitas vezes, essas pessoas que têm uma certa lesão, nada mais é do que o espírito transmitindo aquilo que o perispírito tem, de dificuldade, um comprometimento espiritual. Então, ele traz isso e repercute no seu corpo. Mas existem pessoas também, e a gente lembra das oportunidades que temos que aproveitar. Nós temos oportunidades na nossa vida e elas devem ser aproveitadas. Se eu, muitas vezes, não aproveito essas oportunidades, quando eu quero, eu não tenho. Quando eu quiser ter uma nova oportunidade, a própria lei divina, ela bloqueia. Bloqueia no sentido de poder educar o espírito. Educar que não é, as coisas não acontecem da maneira que nós queremos e na hora que nós queremos. A gente tem que aprender isso, a se disciplinar e a ter humildade. Então, na nossa vida, muitas vezes as oportunidades passam. E aí o espírito também, numa nova reencarnação, numa nova reencarnação, a gente pode vir com dificuldades, mesmo não tendo a lesão no perispírito, mesmo não tendo a lesão. A gente vem com uma dificuldade X exatamente para a gente aprender a valorizar aquilo ali. Mas o espírito não tem nenhuma lesão, ele não tem nenhuma dificuldade assim, nesse sentido, mas ele não soube aproveitar as oportunidades que nas suas encarnações ele teve. Então vem limitado, vem com dificuldade, vem com problemas, e o espírito ali ansiando poder ter uma liberdade maior.
Se o nosso corpo em perfeito estado, ele já nos coloca obstáculos e dificuldades, que dirá com mais enfermidades, debilitado e com dificuldade. Existem espíritos que ficam totalmente revoltados e rebeldes e não aceitam estar ali naquele corpo. Porque quer correr, quer andar, quer falar, quer fazer as coisas, e não pode. E não pode. O espírito está ali, por isso que nós precisamos tanto carinho e respeito para com esses irmãos nossos. Porque não é fácil estar ali. E existe aqueles também totalmente humildes e dobrados à lei de Deus, que aceita aquilo ali de uma maneira tão incrível, que até ensina a gente muita coisa. Ensina mais para a gente do que a gente para eles. Consola mais do que a gente consola. Porque a aceitação deles, o carinho deles, a boa vontade e a consciência de que aquilo ali não é por acaso, aquilo ali não é à toa. Então esses corações, eles também estão passando por uma dificuldade, mas de uma maneira diferente. E o fardo, ele parece mais leve a partir do momento que a gente se resigna. Se resigna. A partir do momento que a gente aceita aquilo ali de uma maneira passiva, tranquila, consciente de que se eu estou passando por um problema é porque é resultado de uma escolha minha do passado, aí as dificuldades se abrandam e se suaviza. Mas agora, quando eu me revolto, junta a dificuldade que já trago com a minha revolta. Então se potencializa e a dor parece insuportável. A dor parece insuportável, mas não é. Ela só se torna aparentemente insuportável devido à minha posição diante dela, diante da minha escolha, do meu estado mental e emocional diante dela. Aí sim se torna. E aí entram os sofrimentos e os tormentos voluntários, porque existem os tormentos necessários para a nossa evolução. Nós necessitamos passar por tormentos no nosso dia a dia, por provações, por dificuldades, porque elas nos elevam, nos dão a oportunidade de crescer e de nos aprimorar. Mas existem aquelas que são criadas pela gente. São os tormentos Como? Voluntários. Você viu que deu um branco, né? Eu acho que eu estou envolvido nesse negócio aí de tormento voluntário. Porque você viu que teve um receio de pronunciar a fala, que eu acho que tem alguma coisa aí. Ou eu estou desenvolvendo muito tormento na minha vida e tem uma mensagem aí. Mas realmente isso acontece na nossa vida. E nós precisamos prestar atenção para que a gente evite. Porque os problemas que nós passamos, como a gente falou, ela está na dose certa, na dose certa, na medida correta para a gente. Na medida correta. Mas se a gente acha que não está, a gente pega uma carga extra que a gente não consegue segurar. E aí ele continua. Assim sendo, a diversidade das aptidões no homem deve-se unicamente ao estado do espírito? Unicamente? Ele responde. Unicamente não é exatamente o termo. Não é exatamente o termo, porque o que a gente está querendo expressar com essa palavra, talvez não seja o que eles querem que a gente entenda. Então ele fala que não é exatamente isso. Aí está o princípio, nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Porém, é preciso levar em conta a influência da matéria que entrava mais ou menos o exercício das faculdades. Como a gente falou, às vezes o espírito traz um potencial enorme, ele traz uma bagagem enorme, mas existe um entrave material, existe uma dificuldade no seu corpo que não permite ele se manifestar totalmente. Então, por isso que ele fala que não é unicamente. O princípio reside no espírito, mas a gente tem que levar em consideração a parte física, a parte orgânica, o meio em que ele está inserido. E Kardec vem comentando para a gente, fazendo um resumão sobre esse assunto. O espírito, encarnando, traz certas predisposições. E se admite para cada uma dessas aptidões um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Se as faculdades tivessem seu princípio nos órgãos, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade pelos seus atos. Eu gosto muito de Kardec porque ele vem dar uma resposta para a gente e ele faz um raciocínio contrário. Olha,
se a gente for admitir que os órgãos é que dá os atributos da personalidade, se é o cérebro que dá a inteligência, se é o coração que dá um lado virtuoso, um lado bondoso, se a gente admitir isso, então a gente primeiro vai ter que admitir que Deus criou corpos melhores do que outros e que a pessoa já está predestinada a ser uma coisa ou outra. Porque se a pessoa é má, se a pessoa tem uma dificuldade de absorver novas informações, de se aprimorar intelectualmente, foi porque Deus criou ele imperfeito e com os órgãos defeituosos. Então, que critério Deus está utilizando para criar um corpo X e um corpo Y? Um corpo bom e um corpo ruim? Então ele faz esse raciocínio contrário e mostra para a gente que a gente não teria livre-arbítrio, porque a gente já teria, né, um destino traçado e que a gente não ia ter responsabilidade. Porque se eu faço mal não é porque, né, a responsabilidade é minha, é porque me deram um corpo ruim, me deram um corpo perfeito lá, com dificuldade, com problema, então por isso que eu sou assim. Então não tem lógica, não tem, no crivo da razão, isso não consegue ficar armazenado. Então a gente descarta e a gente começa e continua aceitando a outra ideia. Seria preciso admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, só fossem assim porque o acaso lhes tivesse dado órgãos especiais. Donde se conclui que, sem esses órgãos, não teriam sido gênios e que o último dos imbecis poderia ter sido um Newton, um Virgílio ou um Rafael, se tivesse sido provido de certos órgãos. Suposição mais absurda ainda, quando a aplicamos às qualidades morais. Assim, segundo este sistema, São Vicente de Paulo, dotado pela natureza desse ou daquele órgão, teria podido ser um celerado, e ao maior celerado bastaria apenas um órgão para ser um Vicente de Paulo. Admite, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existem, são consecutivos, que se desenvolvem pelo exercício da faculdade, como os músculos pelo movimento, e nada tereis de irracional. Façamos uma comparação trivial à força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos, reconheceis um homem dado à bebida. Serão esses sinais que o tornam bêbado, ou a embriaguez é que dá origem a esses sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades. Então, não nascemos prontos, nós temos o compromisso e a responsabilidade de desenvolver essas faculdades em nós. Jesus, o nosso guia e modelo, o nosso mestre, ele é Jesus, ele foi Jesus e continua sendo Jesus pela sua conquista espiritual, e não porque Deus fez ele assim. Ele conquistou. A sua bagagem é enorme e ele teve nas lutas, nas dificuldades, nas suas experiências, ele conquistou esse acervo moral, intelectual. Então nós também temos por missão e por objetivo desenvolvermos em nós essas faculdades. Se a gente tem aquela mentalidade de que eu sou assim, eu tenho essa dificuldade, eu não tenho essa qualidade e que eu não posso desenvolver isso, eu não vou sair de onde estou. Eu vou continuar sendo aquilo que eu acho que eu sou. Porque a gente mesmo coloca uma trave na nossa frente que dificulta a nossa caminhada. Porque nós achamos que não temos condições de modificar. E é muito pelo contrário. Nós temos toda a possibilidade, toda a condição, e ainda mais, nós temos esse dever. É dever nosso. Deus, os Espíritos, eles não vão fazer pela gente o que compete a nós. Eles vão nos dar o suporte, eles vão nos dar a sustentação, eles vão nos dar a orientação, eles vão nos dar todo o carinho, amor e respeito que eles têm. Mas a nossa parte é a gente que faz, ninguém pode fazer pela gente. Então, essa reflexão ela é muito interessante para a nossa vida, para que a gente não coloque desculpas, para que a gente não ache que o corpo, né, ele tem o poder, os desejos, as paixões, ele tem o poder de guiar e de conduzir a gente. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que ele fala sobre as tentações da vida.
as tentações das paixões, as tentações do corpo, os anseios que o corpo coloca para a gente, para o espírito. E ele fala, é irresistível. Ele fala, olha, arrastamento, é um arrastamento sim. O corpo nos atrai, o mundo nos atrai, a paixão existe, mas não é irresistível. Não é irresistível. As dificuldades existem, os problemas estão aí, mas tudo é resistível, tudo é possível ser vencido. Quando a gente coloca essa desculpa, muitas vezes é para abafar a nossa responsabilidade, abafar a nossa consciência. Muitas vezes essas desculpas, elas são, desculpa a expressão, esfarrapadas. Elas não têm validade para os espíritos. Elas não têm validade. E o que faz sofrer o espírito após o seu desencarne é se deparar com suas mentiras e suas desculpas. Porque a gente chega do outro lado e não tem como a gente esconder. Primeiro que diante de um benfeitor espiritual, que ele consegue ler o nosso pensamento, ele consegue ver as nossas intenções, ele acompanhou a gente durante toda a encarnação, ele sabe de tudo. E a gente diante dele, imagina, a gente se sente envergonhado, porque a gente no nosso íntimo, nós sabemos que a gente tinha condição e a gente não fez. A gente poderia ter sido diferente e não fomos. E esse estudo de hoje, ele traz uma responsabilidade maior do uso que fazemos do nosso corpo, gente. Do uso que nós fazemos do nosso corpo. Tudo influencia no nosso espírito. Tudo influencia. Os meus hábitos alimentares, a minha noite de sono, as drogas, os vícios X que nós temos aí na nossa encarnação, tudo influencia na minha vida. E tudo isso eu vou levar, porque todas as sensações que nós estamos sentindo e experimentando na nossa encarnação é o espírito que está sentindo. É nós enquanto espírito. O corpo, ele apenas transmite a informação. Se nós sentimos um beliscão, o corpo está apenas transmitindo para o espírito. Quem está sentindo é o espírito. Então, tudo que nós fazemos com o nosso corpo está sendo levado para o espírito, influenciando o nosso perispírito também. E isso pode ser coisas boas e pode ser coisas ruins. Eu posso me desenvolver, como eu posso também me bloquear. Eu posso criar dificuldades, problemas que no futuro vão vir com certeza. Porque nós temos a liberdade de escolha, mas nós vamos ser obrigados a colher os frutos da nossa escolha. Não tem como fugir disso, não tem como. Então hoje eu estou sã, hoje eu estou com a mente tranquila, eu estou com o corpo tranquilo, mas e amanhã? Como eu estarei? Quando a gente diz amanhã, pode ser amanhã mesmo, pode ser daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a 30 anos, numa nova encarnação. Pode ser em qualquer momento. Como estarei amanhã? Estou aproveitando e valorizando as possibilidades que eu tenho? Estou aproveitando do meu corpo de uma maneira suave, de uma maneira correta? Ou estou abusando e destruindo ele? Porque o chavão do mundo é o quê? Aproveitar a vida. Mas para aproveitar a vida eu preciso destruir o corpo? Eu preciso destruir o corpo? Eu não preciso destruir o corpo, né? Eu posso muito bem aproveitar a vida de uma maneira saudável, cuidando do meu organismo, dando qualidade a ele e aproveitando a vida de uma maneira correta. E se nós somos espíritos imortais, o que era aproveitar a vida? O que é aproveitar a vida? Fica aí a pergunta para a gente. Então que Deus nos abençoe, nos sustente e que tenhamos um ótimo final de semana e uma semana também que se inicia de muito trabalho, de muito estudo, de muita luta para todos nós. Que assim seja.